Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez no estudo aí do nosso decreto, do nosso regulamento do Sistema Penitenciário do Estado de Alagoas. Muito interessante o tópico que nós falaremos hoje, que é o exame criminológico. Nós já sabemos que o preso, ao ingressar no estabelecimento prisional, ele deverá passar por uma série de análises, análise de cunho médico, de cunho psicológico, de cunho social. Dentre os exames para a classificação, nós temos o exame criminológico, que é um exame bem mais profundo do que o exame para a classificação. Perfeito? É como se nós tivéssemos na classificação, um conjunto, dentro da classificação nós tivéssemos um exame de classificação, um exame mais sucinto, e um exame criminológico mais específico relacionado à questão, por exemplo, de periculosidade do preso. E ele pode ser realizado aí por psicólogo, psiquiatra, assistente social, ok? Então nós temos o seguinte, que esse exame criminológico serve para a classificação do preso, para a individualização da pena, que é um dos princípios que nós já vimos aí, tanto na Constituição Federal de 1988, como também na Lei de Execução Penal, Lei 7.210. E qual é o prazo para a realização desse exame criminológico, professor? Aqui na nossa lei é um prazo de 90 dias. Só que nós temos uma informação muito interessante a respeito deste exame. E qual é essa informação, professor? É o seguinte, nós devemos aprender o que está aqui no nosso decreto e o que está na Lei de Execução Penal e também o que está na doutrina e na jurisprudência em relação ao exame criminológico. Aqui o nosso decreto ele está em conformidade com a Lei de Execução Penal. Vamos com o texto da Lei de Execução Penal. Então, nós temos aqui que esse exame criminológico é obrigatório para os presos em regime fechado, ou seja, eles serão obrigatoriamente submetidos ao exame criminológico. Isso é o texto da lei, das leis, dos atos normativos. E os presos em regime semiaberto poderão ser submetidos. Beleza. Só que acontece o seguinte, em relação ao exame criminológico, o STF e o STF, na súmula vinculante número 26, e o STJ, na súmula 439, afirmam que esse exame é um exame o quê? Facultativo. E engana-se que esse exame somente, ou melhor, essas súmulas somente servem para a progressão de regime negativo. Servem para a progressão de regime, como também servem para a classificação dos presos. Então, nós temos que a utilização desse exame criminológico segundo o STF, segundo o STJ, deve ser fundamentada pela autoridade judiciária. Decisão fundamentada da autoridade judiciária de fazer aqui, determinando o que? A execução desse exame criminológico. Então, nós devemos separar em nossa cabeça o que está na lei, certo? O que está no nosso decreto e o que o STF e o STJ falam. Acredito que a nossa prova falará sobre o que está no decreto. Mas, se vier uma questãozinha um pouco mais trabalhada, vocês devem conhecer súmula vinculante número 26, bem tranquilinha, e súmula 439 do STJ. Beleza? Vamos mais. Pulando aqui, exame criminológico, nós temos um novo tópico que são as fases da execução administrativa da pena. Quais são as fases da execução? Nós temos duas fases. A primeira fase é a fase em que o preso será incluído no sistema penitenciário, ele ingressará no sistema penitenciário e ele ficará em observação. Para que essa fase? Para que o Estado, através de seus agentes, eles conheçam aquele preso e a partir desse conhecimento, dessa observação, eles façam o quê? Desenvolvam a execução da pena especificamente para aquele preso, considerando então a individualização da pena. Então, muito interessante. É só a gente pensar, pessoal, a gente pensar da seguinte forma: quais são os elementos que temos em uma redação? Só para a gente lembrar. São
a introdução, o desenvolvimento e a conclusão aqui no final. Então, basicamente isso. A introdução, o ingresso, o começo, certo? A inclusão, desenvolvimento e não temos conclusão aqui, né? Não temos conclusão aqui, mas é interessante que a gente lembre dessa forma. Inclusão junto com a observação e o desenvolvimento da execução da pena propriamente dita, né? Considerando aí as assistências que poderão ser prestadas a esse indivíduo, assistência psicológica, assistência médica, odontológica, farmacêutica, né? assistência social propriamente dita, enfim. Então nós temos o desenvolvimento da execução da pena, beleza? Vamos mais. Nós temos aqui que, ainda finalizando aqui esse tópico, né, temos uma informaçãozinha a respeito do exame criminológico, porque isso aqui tudo está dentro de um tópico, né? E temos que lá dentro as perícias criminológicas deverão ser realizadas em até 15 dias. Em até 15 dias. Sempre lembrem de que? De colocar os prazos pares de um lado, de uma cor, e os prazos ímpares de outra cor. Nem sempre eu farei assim aqui no nosso quadro, mas é importante que vocês façam isso no caderno, perfeito? Então preste muita atenção. Temos 3 prazos aqui já. Temos o prazo de exame criminológico no prazo de 90 dias. Temos a fase da execução, a fase de inclusão, a primeira fase. Nós temos aqui que ele será observado pelo prazo de 6 meses. E temos agora as perícias criminológicas que deverão ser executadas em até 15 dias, ok? Pulando para outro tópico, nós temos aqui, então, continuando ali a falar sobre o ingresso do preso no estabelecimento, mais um tópico especificamente aqui sobre ingresso. Nós temos que esse ingresso acontecerá em dias úteis, no horário do expediente normal, vamos dizer ali, das 8 às 17 horas, em dias úteis, beleza? E nós temos aqui que esse preso será submetido a alguns procedimentos, vamos dizer assim, procedimentos que deverão sempre ser realizados, padrão, é o padrão dos estabelecimentos. Eles deverão passar por uma revista para verificar se eles não estão ingressando no estabelecimento com algum objeto ilícito. Alguma carta também para membros da organização criminosa que está lá dentro. Então, deverá ser verificada a boca desse preso, deverá ser verificado o nariz, deverá ser verificado o pênis, o ânus, também deverá ser verificado para confirmar que ele não está ingressando com alguns objetos ilícitos aí nessas partes, principalmente nas partes íntimas, perfeito? Nós temos aqui que eles deverão passar por procedimento de higiene, corte de cabelo, corte da barba, porque nós sabemos aí que há uma grande possibilidade, um número grande de presos, de ele ter problemas aí, por exemplo, no couro cabeludo, e outros problemas também, outros problemas relacionados à higiene, já que sabemos que a maioria dos estabelecimentos tem condições insalubres, perfeito? Então, interessante ele passar por esse procedimento de higiene corpórea. Nós temos aqui que ele deverá ser identificado, identificação datiloscópica e também fotográfica, ok? Para que essas informações elas fiquem em um prontuário, em uma pasta do preso, que conterá todas as informações conforme nós veremos já já. Nós temos aqui que deverão ser retidos objetos e valores desse preso e esses objetos poderão a qualquer tempo ser entregues a familiares, falamos assim, contra recibo, ou seja, os familiares recebem e eles assinarão que receberam um relógio, uma roupa, um óculos, enfim, eles darão à administração recibo de que receberam efetivamente esses objetos e valores também. E que há possibilidade de quê? De uma informação muito importante mesmo, de possibilidade de o preso ter em sua própria cela, valores. Quanto? Até 40 salários mínimos, Então, quantias até 40 salários mínimos, perdão. Até 40% do salário mínimo, perdão. Até 40% do salário mínimo. 40 salários mínimos é muita coisa, hein? Vamos lá.
nós temos aqui que ele deverá receber o uniforme padrão aí do estabelecimento prisional para diferenciá-lo de qualquer outra pessoa, dos terceirizados que trabalham lá dentro, dos agentes, dos policiais penais, né? Também dos visitantes. Então, ele receberá esse uniforme padrão. Então, o estabelecimento, a administração penitenciária como um todo, deverá o quê? Deverá ter informações sobre esse preso. Por isso que no ingresso desse preso no estabelecimento será aqui, ó, confeccionada aqui uma pasta prontuário, uma pasta que conterá fichas, a ficha de qualificação individual desse preso, onde tem nome completo, filiação, RG, CPF, enfim, né? Ficha de qualificação individual que ela deve ser elaborada pela administração. Nós temos a ficha de situação jurídica elaborada pelo setor jurídico, que está relacionada aí a questões do direito mesmo, questões processuais, questão de execução da pena, né? Tempo de pena, enfim. Nós temos aqui, número 3, classificação do reeducando, né? Que é feita pela Comissão Técnica de Classificação. E nós temos aqui também a ficha de inscrição de saúde, né? Que é elaborada pelo setor de saúde do estabelecimento. Lembre-se dessa informação que eu vou falar agora, que essa pasta prontuário, essas informações contidas na pasta prontuário, somente poderão ser acessadas por quem? Por 6 pessoas. 6 pessoas pelo Poder Judiciário, 2 pelo Ministério Público, 3 pela Comissão Técnica de Classificação, 4 pelo Conselho Penitenciário, 5 pelo preso e número 6 pelo defensor do preso. Então, Poder Judiciário, Ministério Público, Comissão Técnica de Classificação, Conselho Penitenciário, preso e o defensor. Então, temos essas informações aqui muito interessantes. Se você tiver curiosidade de saber quais as informações estão contidas aqui nessas fichas, que são muitas informações mesmo, leiam lá os artigos que falam sobre esse ponto, né? Infelizmente eu não lembro, assim, é uma lei nova para nós, assim, normalmente a gente não trabalha legislações estaduais e a gente não lembra pontualmente de alguns artigos, diferentemente de outras leis que a gente trabalha sempre, a Lei 8.112 federal, Lei 8.429 de improbidade administrativa, enfim, mas leiam aí, tá entre o artigo 45 e 60 aproximadamente, 70 ali, dê uma olhadinha, beleza? Então, vou deixar aqui vocês tirarem um print dessa tela, tirarem a foto da tela, façam um mapa mental aí no caderno de vocês, copiem as informações mais importantes, né? Trago aqui de forma mais mastigada para vocês, para facilitar esse estudo, mas óbvio que vocês também filtrarão as informações mais importantes, as informações mais difíceis, vamos dizer assim. O que é fácil nem precisa colocar no caderno, você já sabe e descarta. O caderno deve ter as informações mais importantes para vocês utilizarem, acessarem nos dias antes da prova, na sua preparação. E principalmente nos 10 dias, uma semana antes da prova e no dia da prova, dá uma olhadinha bisurada ali para fechar com chave de ouro, perfeito? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir até o final esse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, pois esse canal é feito para você, meu soldado, meu guerreiro. Vamos que vamos para cima. Mais uma vitória, mais uma batalha, mais uma vitória. Dias de luta, dias de glória. Até a próxima.